paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria mais uma vez podermos estar aqui para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E com a graça de Deus, estamos iniciando mais um trimestre, segundo trimestre do ano de 2024. Rompemos em fé o primeiro trimestre de 2024 e com a graça de Deus, iniciamos agora segundo trimestre do ano de 2024. Nós estamos aí com esse trimestre com o tema, a nossa revista tem o tema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nossas lições bíblicas são da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes. E aqui nesse trimestre nós teremos 13 lições abençoadoras. Iniciaremos hoje com a lição 1, o início da caminhada. A lição 2 vai falar a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A lição 3, o céu, o destino do cristão. A lição 4, como se conduzir na caminhada. A lição 5, os inimigos do cristão. A lição 6, as nossas armas espirituais. A lição 7, o perigo da murmuração. A lição 8, confessando e abandonando o pecado. Lição 9, resistindo à tentação no caminho. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Lição 12, a bendita esperança, a marca de Cristo. E a lição 13, a cidade celestial. Certamente nos será lições abençoadoras. Então, louvamos a Deus por Deus nos permitir iniciar mais esse trimestre da nossa BD. E aqui eu quero te convidar a nós estarmos fazendo uma oração para assim iniciarmos essa primeira lição, cujo tema, o início da caminhada. E claro, quero louvar a Deus pela sua vida. Muito obrigada por estar aqui conosco e quero também te convidar a se inscrever neste canal para a glória de Deus. A você também a dar o seu like, ativar o sininho, para que todas as vezes que os nossos vídeos chegarem, você possa receber a notificação. E também eu quero te convidar a você aí comentar e me diga aí de onde você é, qual cidade você é. É um prazer poder estar te conhecendo um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos orar para você também, que está aqui pela primeira vez, né, gente? Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor, sou superintendente da EBD, professora da Escola Bíblica Dominical e amo, como vocês também amam o aprendizado da Palavra do Senhor. Sou da Assembleia de Deus em Linhares, aqui na cidade de Juiz de Fora. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Deus, por essa oportunidade, por esse momento a qual o Senhor nos conduz, aprendemos a Tua Santa Palavra, direcionados pelo Teu Santo Espírito. Te agradeço, Deus, pelo privilégio de estarmos iniciando mais um trimestre, onde nós temos a certeza que o Senhor muito nos ensinará através da Tua Palavra. Senhor, nos abençoe, sabemos que Tu és o único mestre e mestre por excelência. Nos direciona, nos instrua, para que nós possamos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Te apresento este canal, honra, glória, louvor e adoração seja sempre dada a Ti, Senhor. Te apresento cada vida, todos envolvidos, todas as igrejas, Pai, comprometidas com o ensinamento da Tua Palavra. Abençoe professoras, professores, superintendentes, secretários, membros, todos que ali têm se empenhado, Pai, no conhecimento da Tua Palavra. Pai, ser conosco, nos instrua nessa lição. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Então, vamos lá, mais com alegria, iniciar esse trimestre. Oh, coisa boa, né? Podemos estudar a Palavra do Senhor. Lição 1, o início da caminhada. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora nós vamos no objetivo desta lição: explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo ponto, ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. Terceiro ponto, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Nessa lição, nós vamos ter 3 tópicos. O primeiro, a caminhada com Cristo. O segundo, o novo nascimento. E o terceiro, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Então, agora, iniciaremos, com a graça de Deus, o estudo desta lição. Nesse trimestre, nós vamos estudar sobre a jornada do cristão. Para iniciarmos o nosso estudo, temos um propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e quanto somos agraciados com a presença do Senhor. O subtópico 1, a parte, vai dizer: compreendendo os 2 caminhos. Na história humana, nós temos 2 caminhos: a vida natural e a vida espiritual. Quando nós vamos ver a vida natural, nós vamos ver acerca do nascimento. O texto que nós temos como a leitura bíblica em classe, lá em João capítulo 3, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele recebe um mestre da lei por nome Nicodemos. E Nicodemos, ele procura o Senhor porque ele quer compreender algo além da sua compreensão até o momento. Nicodemos, ele quer conhecer acerca do reino de Deus, acerca do reino dos céus. E nós vamos ver o Senhor tendo esse diálogo, embora Nicodemos é o mestre da lei, falaremos disso mais à frente. Nós vamos ver através desse diálogo o Senhor orientando, ensinando a Nicodemos sobre as coisas espirituais. Primeira coisa que o Senhor, que vai deixar claro, quando o Senhor fala o que nascer da carne é carne. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando do nascimento natural, ou seja, da vida natural. Haja vista que o nascer da carne é esse nascimento aonde nós viemos da maneira, da forma humana, ou seja, nós temos o nascimento da criança. Desde a criança ali no ventre, a fecundação, tem-se depois logo o nascimento.
E nós vamos ver que no decorrer essa trajetória, né? Essa trajetória humana, ela se torna, depois do nascimento, neném, né? Nasce um bebê, há um neném, né? Depois é uma criança maiorzinha, depois é composto, vem a adolescência, depois vem a ser jovem, depois vem a ser adulto e depois vem o período da velhice. Então, quando o Senhor está ali falando a Nicodemos do nascimento, que certo Nicodemos conhece bem, que é esse nascer da carne, essa jornada da vida que Jesus se refere ao nascer da carne. Nós vamos ver o poder de Deus quando o Senhor é aquele que tem poder de dar a vida. Nós vamos ver que a Bíblia fala de algumas mulheres que passaram pelo processo da esterilidade. Nós vamos ver ali Sara, que era mulher de Abraão e era uma mulher estéril. Mas Deus falou que através do ventre daquela mulher viria o filho de Abraão, filho da promessa, que era Isaac. Nós vamos também ver que fala também de Rebeca. Rebeca foi a esposa de Isaac, que teve uma gravidez ali de gêmeos, que vieram através do ventre dela, Jacó e Esaú. Nós vemos também que a Bíblia cita sobre uma mulher chamada Ana, esposa de Eucana, que era estéril, mas que Deus abençoou, e ali ela teve seu primeiro filho por nome Samuel. Nós vamos ver também Maria, que foi a escolhida, uma mulher agraciada, para ali, através do Espírito Santo, ela gerasse o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui essa vida natural, que é o nascimento, né? Que a mulher passa pelo parto e ali vem aquele bebê por um processo até chegar no período da velhice. Então, nós vemos ali essas fases da vida, né? Essas fases da vida, que é da criança, passa pela adolescência, depois vem a velhice, o processo, né? Dessa vida natural, ou seja, do nascimento até a morte. Nós vamos ver que esse processo do nascimento, ele se inicia ali desde o primeiro casal, que quando Adão, ele tem a sua esposa Eva, e nós vamos ver ali que tem o seu filho, eles têm Caim, eles têm Abel, eles também têm Sete. Nós vamos ver as multiplicações. Mas quando nós olhamos também, a Bíblia Sagrada vai nos falar do percussor do ministério de Cristo, que é João o Batista. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Lucas descreve no capítulo 1, nós vamos ver Lucas escrevendo sobre o anúncio do nascimento de João o Batista. Lucas capítulo 1, versículo 57, ele vai estar falando agora não do anúncio, mas do nascimento de João Batista. E se nós lermos também lá em Marcos capítulo 6, versículo 27 ao 28, Marcos vai estar escrevendo do findar da vida de João Batista, dessa vida natural de João Batista. Então, nós estamos vendo aqui esse primeiro caminho, que é da vida humana. Esse nosso corpo, né? A própria Bíblia diz que o nosso corpo voltará para o pó da terra. Eclesiastes vai falar sobre isso, Eclesiastes capítulo 12 vai falar sobre isso, sobre o voltar do corpo, né? A carne veio do pó e ao pó ela voltará. Então, quando o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos, né, sobre o que é nascido da carne é carne, ele está falando justamente desse nascimento que era tão entendido por Nicodemos, que é o nascer, essa vida natural, que é o nascer, que é o crescer e que é o morrer. Então, esse caminho da vida natural se inicia no nascimento. Pode ser longo ou pode ser curto, mas não é eterno. Por isso, novamente pontuamos que a carne veio do pó e ao pó voltará. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nesses dois caminhos, nessa trajetória, né, desses caminhos, nós falamos agora da vida natural, aonde ela é contada desde o nascimento, mas que qualquer momento pode ser interrompida. Então, essa vida natural, ela não é eterna. A carne veio do pó, ao pó ela voltará. Agora é a vida com Cristo. Quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor e trazemos o Senhor para a nossa vida ela é transformada. Os nossos dias são modificados através da presença do Senhor. A vida humana transforma-se numa jornada maravilhosa quando nós trazemos Cristo para a nossa vida. Através da nossa vida com Cristo, nós aqui vivemos um novo propósito. E nós vamos ver que nós temos felicidade. E qual felicidade é essa? É a verdadeira felicidade. Lá em João 15, no capítulo 15, no versículo 11, João vai dizer assim, 15 no versículo 11, ele vai dizer assim: essas coisas tenho-vos dito, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Nós vemos que uma vida em Cristo, quando nós convidamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um encontro com a verdadeira alegria, com a verdadeira felicidade. Outra questão é os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos outrora, pensamentos de tristeza, de derrota, agora dão lugar a uma mente transformada, onde a presença do Senhor, ela transforma as nossas vidas, como o Senhor diz aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos ajusteis a esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vida com Cristo, nós temos os nossos pensamentos transformados. Uma vida com Cristo, nós também temos uma nova esperança. Ou seja, a nossa visão, ainda sabendo que essa vida natural, que esse corpo físico está condenado ao pó, mas quando nós tomamos uma decisão no Senhor, a nossa visão vai além da morte do corpo físico. A nossa visão, ela vai para a eternidade. Nós sabemos que vamos ter uma eternidade com Cristo, aonde a nossa grande esperança é estar aquele grande dia na eternidade com o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando muitos daqueles irmãos estavam ali, né, sofrendo uma perseguição e estavam tendo muitas perdas, o apóstolo Paulo vem consolá-los com esta palavra que se encontra no capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Não quero, porém, irmãos, que ignorantes sejais acerca do que já faleceram, ou seja, o processo natural, essa vida natural, esse corpo, ele já retornou a pó. Então, isso que Paulo está falando, não sejais ignorantes acerca do que já faleceram, para que vos não entristeçais, como também os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem, Deus com ele os ressuscitará. Porque isso vos dissemos pela palavra do Senhor, que nós, o que restarmos vivos para a parousia do Senhor, jamais subiremos antes do que morreram em
Cristo. Então, o que Paulo está trazendo através dessa palavra, ele está trazendo um consolo para aqueles ali que já viram, né, alguns irmãos morrer, ou seja, o processo natural do corpo, independente da idade, aqueles que o corpo vieram ao pó. Mas Paulo está falando para aqueles irmãos, não fiquem com as suas sem esperança. Ou seja, uma vida com Cristo nos faz ter esperança mesmo em meio à morte. Paulo está dizendo aqui, esses irmãos que já partiram agora, descansam no Senhor. E naquele grande dia, eles ressuscitarão primeiro. Então, nossa vida com Cristo, ela nos faz ter uma ótica além do findado dessa vida natural. Ou seja, para nós, a nossa esperança é Cristo. Ou seja, a nossa felicidade vem de Deus, os nossos pensamentos são transformados através do Senhor, nós temos uma nova esperança e nós caminhamos nessa jornada como filhos do Deus vivo. Diante disso, o Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, a vida com Cristo, ela nos dá uma ótica além da vida natural que nós vivemos. Ou seja, nós temos ali uma ótica muito além, porque agora nós vemos e sentimos, vemos o reino de Deus e sentimos a sua presença através do Espírito Santo. Os companheiros da nossa caminhada. E depois que nós temos essa vida com Cristo, nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá na carta aos Efésios, né, do capítulo 1 do versículo 3 ao 6, vai falar, né, somos filhos de Deus, o que nós temos o Pai, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus trino, então o Pai nos amou, o Filho se doou por amor de nós e nos deixou o Espírito Santo, que nos capacitou. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos consola e que nos capacita. Quando nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, o Pai, desde o Gênesis, Deus criando todas as coisas. Nós vamos ver Gênesis 3, versículo 15, o proto-evangelho, aonde após a queda, um anúncio que viria aquele, né, da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vamos ver no Novo Testamento o Filho se revelando, o mistério escondido em Deus e se revelando no Filho. O Filho que veio, foi morto, ressuscitou e quando ressuscitou, ali naquele ato na cruz do Calvário, nos deu direito de novamente de nos reconciliar com o Senhor. E ainda assim nos deixou o Espírito Santo. Então, na vida com Cristo, nós temos os companheiros, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, agora somos cuidados, fortalecidos. Nós temos ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo trabalhando, né? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vai dizer, todas as coisas cooperam para aqueles que andam para o bem, né? Aqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto. Então, nós temos agora esses companheiros que nos ajudam, esse Deus que é a Trina, é o único Senhor que nos ajuda e que tem nos dado força para continuar a caminhada. Nós temos esse relacionamento aonde é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos fortifica, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos coloca de pé. Então nós temos agora, temos Deus Pai, Jesus o Filho e também temos a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que Paulo, a carta dos Romanos também fala que ele intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. No tópico 2, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos ver que o Senhor usa o termo homem, que quer dizer um substantivo masculino do grego, que é anthropos, que significa homem, mas tem um sentido genético no texto. Por isso, nesse sentido, quando o Senhor fala nesse sentido, ele está incluindo todos os seres humanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8. Desde o ato do homem, de Adão e Eva, no jardim do Senhor, lá no Éden, nós vamos ver que foram ali, o pecado, ficamos separados do Senhor. Por isso que é importante para que nós precisamos desse novo nascimento. Então, o que o Senhor Jesus estava falando, afirmando para Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Nicodemos estava inserido muito na vida natural, porque ele fala, pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe, mas o Senhor não estava falando disso. O Senhor estava falando para Nicodemos que ele precisava passar pelo processo que se chama regeneração. E é interessante que essa palavra ela tem origem bíblica. Essa palavra ela aparece nesse termo regeneração por 2 vezes na Bíblia, com o termo grego que é polignesis, que quer dizer novo nascimento ou renovação. Nós vamos encontrar esse termo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 28, e também na Epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5. Mas nós vamos ver aqui que no momento que o Senhor Jesus ele está falando com Nicodemos, vamos ver que essa palavra regeneração tem origem bíblica. E a palavra, esse termo no grego, é palignésia, que quer dizer Novo Testamento e também renovação. Nós vamos ver 2 textos que relatam essa palavra no Novo Testamento. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 28, e também Tito, capítulo 3, versículo 5. No Novo Testamento, existem também outras expressões para designar a palavra regeneração. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, ali conversando com Nicodemos, ele está fazendo uso de 2 palavras gregas, que é genal, que quer dizer nascimento, e anoden, que quer dizer de cima. Na Epístola de Pedro também, ele usa uma palavra grega que chama anagenal, que quer dizer regenerar. Todas essas expressões gregas têm origem numa única expressão grega. Genal ou Gênesis quer dizer Gênesis, que todos nós conhecemos muito, que também quer dizer nascimento. Então, essa é umas especificações para a palavra regeneração. Então, o Senhor Jesus está falando ali para Nicodemos, nascer de novo, não da forma da vida natural, mas ser nascido de novo pelo Espírito Santo. Experimentar essa ação divina no interior. Esse é o nascer de novo. Outro ponto, a religião não faz nascer de novo. Haja vista que, quando se trata de Nicodemos, ele era o quê? Um mestre, ele era um fariseu. Nicodemos era um homem bem enraizado nessa religião judaica. E alguns pontos aqui, o que os fariseus faziam. Eles ali eram homens praticantes do jejum. Eles guardavam
os sábados, como falava ali as tradições dos anciões, eles eram aqueles que se lavavam as mãos antes de cada refeição. Eles jamais deixavam de se lavar. Eles se vestiam diferente do povo. As suas roupas faziam distinção entre os demais. Eles eram aqueles que se assentavam nos primeiros assentos, haja vista também para que todos os vissem. Eles gostavam de ser conhecidos publicamente. Eles faziam orações em voz alta e também umas orações prolongadas. Nós vamos ver que os fariseus, eles não gostavam de publicanos e nem de pecadores. A palavra fariseu é parado, que quer dizer separados e divididos. Então os fariseus, eles tinham extrema preocupação com as coisas exterior, posturas nos templos, como eu já vi, roupas que faziam essa distinção deles dos demais. Eles também tiravam seus dízimos de tudo. Mas os fariseus também, eles eram aliançados aos saduceus, que juntos, fariseus e saduceus, eles formavam ali o sinédrio. O que é o sinédrio? Era o Supremo Conselho dos Judeus, que ali se juntavam ali sumos sacerdotes, mestres da lei e anciões. Então, nós vamos ver que Nicodemos, ele era extremamente religioso. E a gente percebe que a religião, ela não pode salvar. Porque embora Nicodemos era um fariseu, um homem religioso, que tinha todos esses ritos, quando ele chega para Jesus, ele tem algo no mais profundo da alma dele. Ele tem uma sede no fundo da alma, porque em meio a tantas questões, o que desperta nele, o anseio dele, mesmo que ele foi até a noite ter com Jesus, era de saber, né? Como ele poderia fazer, o que ele poderia fazer para poder entender as coisas celestiais, porque ele mesmo fala que viu em Jesus, que só o Senhor Jesus poderia fazer aqueles sinais, coisa que com tanto rito, com tanta religiosidade, que ali Nicodemos participava desses fariseus, ele não conseguia, porque não é uma religiosidade. A alma, ela precisa de alguém, o mais profundo da alma precisa estar em encontro com o Senhor. A alma só se sacia quando verdadeiramente ela está em encontro com Cristo. Então, a tradição que Nicodemos seguia, a religiosidade que Nicodemos seguia, os ritos que Nicodemos praticava, não eram suficientes para saciar a alma dele. Não é uma religiosidade. Temos que ter o Senhor, né? Não é uma religiosidade por fora, não é uma aparência. Nós temos que ter o Senhor Jesus lá do mais profundo da nossa alma. Por isso que o Senhor fala para Nicodemos, precisava nascer de novo, ou seja, ter esse encontro com Cristo, para que através da ação poderosa do Espírito Santo, ele pudesse passar pela regeneração, a transformação, não de uma transformação exterior, mas uma transformação interior. Então, Nicodemos, ele participava do reino dos homens, mas ele queria e ansiava para ver o reino de Deus, o reino dos céus. E por isso Nicodemos, ele vai até o Senhor, porque em meio a toda aquela religiosidade, ele ainda sentia, né? O salmista diz: eu tenho sede do Deus vivo. A alma, ela só é nutrida, não por aspectos religiosos, não por demonstrações em via de aparência,
mas a alma ela é nutrida lá no interior, é por dentro. Então não basta uma religiosidade por fora e por dentro está ali vazio. Certa vez Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado, ou seja, né, uma espessura por fora, mas que estão ocos por dentro. Então, a religiosidade, a religião, ela não faz nascer de novo. O que faz nascer de novo é o nosso verdadeiro encontro com Cristo Jesus. É a conversão verdadeira. Então, toda aquela religiosidade não nutria a alma de Nicodemos. Quando ele fala, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, lá em João capítulo 3, no versículo 2, nós vemos que não é essa religiosidade. E é interessante que o novo nascimento, ele é algo pessoal, é algo ali individual. Nicodemos, ele expressava ali toda aquela liturgia de forma coletiva, mas ele precisava individualmente ter esse encontro com o Senhor. Novo nascimento e o seu processo. A expressão novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isso é, vida eterna gerada por intermédio da sua palavra. Quando o Senhor fala aqui da água e do Espírito, nós estamos vendo que a água simboliza o quê? A velha lei, né? Ali tem os rituais, tem as purificações, tem as limpezas. Jesus, ele não veio para abolir a lei. O que ele está falando agora, quando ele fala da água e o Espírito é uma fonte a jorrar para a vida eterna, que nos purifica o quê? De dentro para fora. E não só se lava por fora, mas sim de dentro para fora. Então, se alguém quer ter vida, a fonte deve ser o Espírito Santo. Nascer de novo, aquele que nasce pelo Espírito. E nascer de novo, né, pelo Espírito, também vai nos fazer ter fruto, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Para o nascer de novo, né, da vida natural, necessita-se do parto, né, aonde a mulher tem aquele trabalho de parto. Mas agora, para nascer de novo, é através do Espírito de Deus. Está lá em João, capítulo 3, versículo 5, e a palavra de Deus. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, e também na primeira epístola de Pedro, do capítulo 1, do versículo 23 e 25. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento. Nós estamos vendo o conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. Nós temos aqui o Velho Testamento, quando nós vemos o cânon das nossas escrituras sagradas, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros, digamos assim, do Novo Testamento. Nós vamos ver ali a Velha Aliança e a Nova Aliança, ou seja, iniciando ali no Evangelho de Mateus, os Evangelhos, no cânon da nossa escritura, o Novo Testamento, ele se inicia ali nos Evangelhos. E que os Evangelhos vai? Nós cremos que ali, entre o último livro da Bíblia, Malaquias, do Velho Testamento, ao início do primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, houve-se um período que a gente chama período interbíblico, aonde houve ali 400 anos de silêncio profético. Não se ouve ali muitas profecias acerca de Cristo. Mas no Novo Testamento inicia com o Evangelho de Mateus, e Mateus já discorrendo ali, anunciando o nascimento de João o Batista, que foi percussor do ministério do Senhor Jesus Cristo, e ali os evangelhos anunciando ali os feitos de Jesus, tanto os 4 evangelhos, Mateus apresentando Jesus como rei, apresentando aos judeus, Marcos também aos cristãos inseridos em Roma,
apresentando Jesus como servo, sofredor. Nós vemos ali Lucas apresentando Jesus, né, como divino humano, apresentando ali, escrevendo aquele tratado a Teófilo, que também o seu nome significa aquele que ama a Deus. E nós vemos o quarto evangelho, que é o evangelho de João, que não é conhecido como sinóticos, mas João ali falando, né, proclamando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então nós estamos vendo ali os evangelhos, a iniciação, e isso dali é o entendimento para a igreja que vive ali nessa nova aliança. Aqui na lição vai falar sobre o Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia hebraica, ou seja, dos textos hebraicos para o grego koiné. Foi feito lá em Alexandria, no período, né, de Alexandre o Grande, possivelmente entre o século I ao século III. Nós entendemos que desde, né, como o nosso cano, ele compõe juntando 39 livros do Velho Testamento com os 27 do Novo Cano, né, da nossa Bíblia, que se completou a nossa Bíblia, são 66 livros. Então, assim, de uma visão canônica, nós cremos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento formam as escrituras sagradas dos cristãos. Segundo ponto, o tema principal do Novo Testamento. O tema principal do Novo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Haja vista, quando nós vemos os evangelhos vão citar os feitos do Senhor aqui nessa terra, onde o Senhor, ele ali chama, né, os seus discípulos para dar continuidade no ministério. Quando nós vamos ver Atos, fala ali da promessa, né, que o Senhor fez, desde Lucas 24, versículo 49, ali em Atos capítulo 2, nós estamos vendo a descida do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo que o assunto todo principal é ali o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa Jesus Cristo. Se há citações de homens e mulheres ali no Novo Testamento, todos são citados por intermédio de Jesus Cristo. Então, Cristo é o ponto central, não tem como se tirar. Cristo é o central, ele é centralizado nas Escrituras. Então, tudo volta à pessoa de Cristo, pois o seu ministério é salvífico. Então, por mais que algumas pessoas tiveram alguma relevância dentro aqui dos escritos também do Novo Testamento, nós vamos ver que foram pessoas que se relacionaram com Cristo. Então, tudo volta para Cristo. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém. E agora, nesse outro ponto, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Antigo Testamento, ele foi dividido por Jesus entre lei, profetas e escritos. Contudo, nós, os cristãos, devemos começar a nossa jornada cristã pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado, ele é desenvolvido através da revelação divina, ou seja, envolvendo a vida, ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual todo o plano divino, ou seja, o plano da salvação, foi arquitetado por Deus. Então, nós vemos aí, neste Novo Testamento, nós vemos a consumação do plano de Deus em Jesus Cristo. Qual é esse plano? É o plano da salvação. A Epístola a Timóteo vai dizer, que somente o Senhor Jesus, Ele é aquele que nos reconciliou com Deus, o Senhor. Outrora estávamos ali,
é separados de Deus pelos nossos pecados, aí o Senhor Jesus, através do ato na cruz do Calvário, ele se deu voluntariamente e nos reconciliou com Deus, para que nós pudéssemos o quê? Iniciar, para nós iniciar, tivéssemos direito de iniciar a nossa jornada com Cristo, que iniciou aqui, mas que nos levará a uma eternidade, aonde não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza e nem dor. Vamos ler agora a nossa conclusão. A jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se atende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começam a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Então, nós sabemos que através das Escrituras, Jesus veio, cumpriu seu ministério, foi ali crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe. Encerramos aqui mais uma lição e vamos orar. Senhor, te louvamos por tudo, pela tua graça, pela presença do teu Espírito Santo. Senhor, abençoa-nos para estarmos todos aprendendo e também ensinando a tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de te servir. Tome em tuas mãos, Pai, a nossa vida, que nós possamos, Pai, te adorar em espírito e em verdade. É que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus vos abençoe, gente. Até a próxima lição, em nome de Jesus.